Bem-vindos à nossa última aula. Nessa aula eu vou abordar um pouco sobre o computador em si, e sobre os componentes dele, tá? E a interação entre o hardware, que são as peças do computador, e o software, tá? O objetivo dessa aula é para vocês entenderem quais são os componentes essenciais de um computador, tá? E como eles integram entre si, tá? Ah, O computador é muito importante na vida cotidiana hoje em dia, com a tecnologia uh, evoluindo tanto do jeito que ela está evoluindo. Tá? A gente está chegando numa era uh, que a velocidade da evolução vai ocorrer cada vez mais rápido, tá? Devido a inteligências artificiais que estão sendo introduzidas. Provavelmente vai ter bastante legislação que vai ser desenvolvida em cima desse tema ainda, tá? Porque a inteligência artificial é algo bem novo ainda, nos dias de hoje, tá? E é algo que às vezes até dá medo, né? Quando a pessoa pensa muito no quanto uma inteligência artificial pode evoluir, tá? E a gente está sempre alimentando essa inteligência artificial com informações, dados, então é algo bem peculiar, tá? Eu vou estar apresentando primeiramente o hardware, tá? Uh, o que é o hardware? São as peças do computador, tá? Depois eu vou apresentar as conexões e os periféricos, tá? Vou dar um conceito de software para vocês e vou citar alguns programas básicos, tá? Que eu até já citei em vídeos anteriores, tá? Uh, e vou começar com o tema do hardware, tá? São os componentes do computador. Na apostila que está disponível no site, Informática Básica para Estudo, essa apostila é muito completa nesse quesito, tá? E ele é muito bem ilustrativo, assim. E mostra os tipos de computadores que existem, né? Que é o computador torre, que é o famoso desktop, tá? All-in-One, que é um monitor com as peças do computador dentro desse monitor. Ele é menor e mais fácil de acomodar. Notebooks, que são versáteis, né? E as peças ficam localizadas embaixo do teclado dele. Aqui explica um pouco sobre o que é o gabinete, né? O mouse, as teclas que o mouse tem, a separação do teclado, as funções das teclas, tá? Uh, Essa apostila é muito completa para quem ainda não é muito habituado, tá? Eu peço que vocês assistam o vídeo com esse material de apoio, tá? Aqui tem até imagens ilustrativas que são muito interessantes. Eu vou comentar sobre essas coisas aqui depois, mas eu vou tentar não mostrar aqui na apostila em si. Eu vou explicar, né? Uh, com relação ao hardware do computador. Né? Vamos começar então falando sobre o processador, tá? Que é mais conhecido como CPU, tá? Uh, a função de um processador o processador é como se ele fosse o cérebro do computador, tá? Ele que vai gerir todos os processos do computador e encaminhar os processos para as peças corretas, tá? Uh, E ele se comunica muito com a memória RAM. Tá? A memória RAM ela é basicamente a capacidade de memória do cérebro. Tá? Então, se eu abro um programa, tá? Eu vou até mostrar visualmente isso para vocês. Que no próprio computador tem um gerenciador de tarefas. Vocês podem estar abrindo o gerenciador de tarefas, clicando com o botão direito na barra de tarefas aqui e vindo em gerenciador de tarefas. Tá? Vocês têm como ver aqui, ó, a memória que está sendo utilizada, a capacidade do cérebro que está sendo usada, que é a capacidade do CPU. Tá? Uh, e quanto maior a memória, mais programas você tem como deixar aberto, porque o seu CPU vai ter uma facilidade de acessar, como ele se comunica diretamente com a memória RAM, ele tem uma facilidade de chegar nessa memória e acessar os dados do programa. Tá? Então, quando um programa está rodando, por exemplo, tá? Se eu organizar aqui por memória, vocês podem ver que o meu navegador de internet está consumindo 400 megabytes de memória. Tá? O programa que eu estou utilizando para gravar esse vídeo,
está utilizando 302 MB. Tá? Quanto maior a memória, maior o espaço de lembrança. Assim, tá? Então, é mais fácil do CPU se comunicar com a memória e puxar os dados de uma forma mais rápida. Tá? Se um computador tem pouca memória, ele vai gargalar, porque toda vez que for abrir um aplicativo, né, e não tiver memória, o computador vai ter que. O processador, no caso, vai encerrar tarefas que não estão sendo utilizadas para tentar liberar espaço suficiente de memória para o programa rodar. Tá? Então ele vai ter que pensar muito mais e fazer muito mais coisa para conseguir o mesmo resultado de uma memória. No caso, se tivesse uma memória maior. Eu vou estar mostrando para vocês o que é um CPU, uma foto, tá? Uma imagem aqui. Isso aqui é um processador, tá? Nada mais, nada menos que um processador. Esse negocinho aqui pequenininho, ele tem vários núcleos de processamento e tem toda uma tecnologia envolvida dentro do processador para ele funcionar do jeito que ele funciona, tá? Ele é uma pecinha que vai engatada na placa-mãe do computador, tá? A placa-mãe é onde vão todos os componentes são conectados nessa placa-mãe, tá? É quem faz a ligação entre os componentes. E esse CPU, que é o processador, é o cérebro do computador, basicamente, tá? Ilustrando para uma forma mais fácil para vocês entenderem. Ele é conectado na placa-mãe assim, tá? E é colocado uma pasta térmica, porque o processador ele esquenta muito, ele está sempre processando e recebendo energia e ele esquenta muito, tá? Então eles colocam uma pasta térmica em cima, que é nesse caso aqui uma pasta térmica de prata. Esse é um processador de um notebook, tá? Ou um processador que está dentro do. Esse é um processador de um notebook, na verdade. Colocam a pasta térmica em cima e eles colocam normalmente um dissipador, tá? Notebooks têm dissipadores, eles têm ventiladores também, bem pequenininhos, tá? Nos computadores você pode encontrar Fanstock AMD, tá? A AMD é uma marca de processadores, tá? Esse aqui são o estoque é de fábrica, tá? Então esses aqui são o que uma dissipação, tá? Tem uma placa de cobre embaixo que vai encostar no processador. Vai ter uma camada de pasta térmica, tá? Que é para não ter nenhum tipo de bolha e não esquentar muito ali, para ele transmitir o calor de uma forma mais fácil, tá? Para facilitar a transferência de calor. Então, o cobre vai encostar na pasta térmica que está em cima do processador, o calor vai passar para esse metal, que é um dissipador, e o ventilador vai pegar o calor que está nesse metal e vai jogar para fora, tá? No notebook funciona da mesma forma, mas é bem mais compacto e não é tão eficiente, tá? Existem outros tipos de resfriamento também, como os water cooler, tá? Que são os CPU, que são resfriamento líquido, tá? O resfriamento líquido, ele às vezes é menos efetivo do que o resfriamento com o dissipador, tá? Existem dissipadores gigantes, tá? Que ocupam muito espaço. E uma das características do water cooler é que o water cooler, que é um dissipador com água, né? A água ela vai estar na temperatura ambiente. Então, se está muito quente, ele não vai ser tão efetivo quanto um dissipador normal grandão, tá? Então, normalmente o water cooler é indicado para ambientes que são climatizados, tá? Não adianta pegar, por exemplo, tá 42 graus, ligar um water cooler, ele vai esquentar, ele vai ter que refrigerar de alguma forma, assim, ele dá conta do recado normalmente, tá? Mas quando vocês estão fazendo tarefas muito pesadas, jogando, editando vídeos ou renderizando coisas, ele vai esquentar bastante, tá? Então, o indicado são coolers maiores, assim, o cooler ser maior e o dissipador ser maior, tá? Existem
muitos, muitos modelos aí para vocês estarem olhando, tá? Se vocês pesquisarem por cooler para CPU modelos, tá? Modelos. Vocês vão ver diversos tipos de modelos, tá? Esse aqui, por exemplo, é um dissipador bem grande. Ele tem dois ventiladores, um em cada lado, e isso aqui vai em cima do processador. Isso aqui conduz o calor para o metal e ele dissipa, tá? Vocês podem ver um outro ângulo dele aqui, ó. Esse aqui tem um fan só. Esses aqui são recomendados para quando não se tem um ambiente climatizado, tá? Normalmente. E o water cooler é recomendado para quando o ambiente está climatizado, tem uma temperatura mais controlada. Com isso eu cobria o processador, né, que é a CPU, e um cooler, que é a dissipação de calor da CPU, tá? Que o cérebro está sempre pensando, ele precisa resfriar, basicamente. Eu vou estar mostrando para vocês como se parece uma memória RAM, tá? Isso é uma memória RAM, tá? Normalmente as memórias são assim. Essa aqui é uma memória de notebook. Essa aqui também é uma memória de notebook, que são menores. E essa aqui é uma memória mais potente, com o clock, tá? Maior, que é a velocidade em que ela pensa, ou auxilia o processador a pensar, né? Maior, que é a quantidade de dados que ela consegue transferir, tá? Então, quanto maior o clock, mais rápida a memória, tá? Existem algumas nomenclaturas de memórias, tá? Hoje em dia, a mais comum, quando o computador é novo, são memórias DDR4, tá? Que são as memórias que estão sendo mais comercializadas, tá? Mas a memória é algo muito, muito difícil de estragar, tá? Então, ainda se encontra muitas memórias DDR3 no mercado, tá? De computadores, nos componentes, e muitos computadores um pouco mais antigos utilizam memórias DDR3 ou até DDR2, tá? Hoje em dia já existe memória DDR5, mas é algo um pouco mais caro, tá? E não são muitas placas-mãe que têm o suporte para a conexão dessa memória, tá? Isso aqui é uma memória, basicamente, ela vai engatada na placa-mãe. Deixa eu ver se tem uma foto dela engatada na placa-mãe. Aqui, ó. Isso aqui é uma memória engatada no notebook, ó. Tá? Numa placa-mãe de computador normal, ela ficaria de pé, né? Mas como o notebook é bem compacto, ela fica deitada, tá? Eles até têm esses conectores aqui diferenciados para engatar ela de lado e travar ela, para não ter nenhum tipo de problema, tá? Isso é uma memória RAM, e ela é basicamente a capacidade de lembrança do processador, tá? Para acessar os programas que estão abertos e se comunicar com o processador. Vou estar mostrando para vocês algo que eu citei em uma aula anterior, que é o armazenamento local, tá? Se vocês virem aqui nos discos locais, tá? Esse aqui são as unidades de armazenamento, tá? Eu vou mostrar para vocês como se parece uma unidade de armazenamento, tá? Existem dois tipos de unidade de armazenamento hoje em dia, que são HDs, tá? Que são unidades pouco mais mecânicas, tá? Um HD funciona com um disco com várias camadas, tá? E esse disco vai rodar numa velocidade bem rápida e os dados vão ser gravados fisicamente nele por esse cabeçote aqui, tá? Os dados são gravados e apagados pelo cabeçote, e quanto mais grava, apaga, etc., o HD vai ficando mais lento, tá? Por isso que muitas vezes HDs encontram computadores com HDs bem lentos, que às vezes é só trocar o HD que melhora muito o desempenho, tá? E esse aqui é um HD de computador, tá? Existem HDs menores que são HDs de notebook, tá? Notebook. Eu vou mostrar para vocês aqui como se parece um HD de notebook. Ele é bem menorzinho assim, tá? E ele normalmente também é mais fácil de ser danificado. Para notebooks, eu não recomendo HDs, tá? Porque como existe um cabeçote rodando lá e um disco girando, tá? Quando você movimenta o notebook, como o notebook é algo muito portátil, você vai movimentar ele querendo ou não. Como você movimenta o notebook, acaba danificando, o cabeçote está gravando os dados e acaba danificando o HD numa velocidade muito mais rápida, tá?
causando que o notebook fique muito lento, etc. Muitas vezes já peguei casos que era só trocar o HD e colocar um SSD, que é algo que eu vou entrar em detalhe agora, que é uma outra forma de armazenamento, que é um pouco mais moderna que um HD. Tá? Em vez de ter um disco rodando e gravando os dados, o SSD é basicamente como se fosse um pendrive. Tá? Não vai ter nada girando, ele vai ser armazenado digitalmente da mesma forma que funciona um pendrive. Tá? Deixa eu mostrar um SSD para vocês. Esse aqui é um SSD, tá? Ele é uma placa, ele tem um controlador dentro, que é como se fosse um microprocessador, tá? E ele tem alguns circuitos para gravar as coisas dentro, tá? Ele normalmente se parece com isso aqui, tá? Esse redondinho. E esse aqui que está em cima, ele é um outro tipo de SSD um pouco mais moderno, conhecido como SSD M2, tá? Esse SSD aqui, ele tem uma conexão normal, que é a conexão SATA, que é esse pro lado com um finalzinho de dentinho aqui, tá? Já o M2, não são todas as placas que aceitam eles, tem que ser uma placa específica, que tem essa conexão aqui, tá? Que são uh, esses dois dentinhos aqui e esse circuito. Ele vai conectado diretamente na placa-mãe, tá? Versus SSD M2. Tá? Lado a lado, tá? Esse é um SSD normal e esse é um SSD M2, tá? A taxa de transferência dos SSDs M2 normalmente é maior do que a dos SSDs normais, porque eles não são conectados via cabo, tá? Eles são conectados diretamente na placa-mãe, e com isso eles podem alcançar taxas de transferências maiores, tá? Essa é a diferença entre os dois, e é basicamente onde tá, todos os arquivos vão ficar armazenados, tá? Seu computador vão estar armazenados no HD ou no SSD. Eu vou mostrar para vocês o que é a placa-mãe, que eu comentei já inúmeras vezes até agora, que é basicamente como se fosse o corpo do computador, tá? Todas as peças são conectadas aqui, ó. O processador é conectado aqui, as memórias são conectadas aqui, tá? Por exemplo, esse aqui pode conectar até 4 memórias. Ele pode ter uma memória nesse slot aqui. Se colocar uma memória nesse slot aqui e nesse aqui, ele vai ter um dual channel, tá? Que são duas memórias trabalhando juntas. Isso aumenta um pouco o desempenho do computador. Não é muita coisa, mas aumenta o desempenho quando tem mais de uma memória. Então, às vezes é interessante pegar duas memórias menores, tá? Tipo, duas de 8 GB, por exemplo, para ter um dual channel, para ter um desempenho um pouco maior do que pegar uma de 16. E a de 16 vai ser mais cara, né? Mas isso vai de pessoa para pessoa e não é algo que vai impactar muito no dia a dia, tá? Aqui, esse conector aqui é o conector para placa de vídeo, tá? A placa de vídeo é o próximo assunto que eu vou entrar em detalhes aqui. E esses conectores aqui são para outros tipos de placas, como uma placa de rede ou uma placa de som. Vocês podem conectar na entrada PCI Express. Tá? Aqui são as entradas para SATA, que são os cabos que eu comentei antes. Né? O cabo vai engatado aqui e o outro vai engatado no SSD ou no HD. E assim por diante. Tá? Aqui são conexões de energia aqui no lado. Tá? E eu vou entrar no âmbito da energia um pouquinho mais pra frente também, que é o último ponto que eu vou tocar, tá? Basicamente, isso aqui é uma placa-mãe. Existem placas-mães melhores, tá? Como, por exemplo, essa aqui é uma placa-mãe AM4, tá? Já tem mais dissipadores, tem mais circuitos. É uma placa que vai ter um melhor desempenho, mas normalmente as placas-mães assim são um pouco mais caras. E cada modelo de processador tem uma nomenclatura. Por exemplo, processadores da AMD, a nomenclatura do socket, que é onde é engatado o processador deles, é AM4, tá? Da Intel, deixa eu ver aqui, placa-mãe, vai ter aqui 1155, tá? 1155 é um da Intel, que era, por exemplo, o meu computador antigo usava o 1155. Vão ser nomenclaturas diferentes. Quando vocês forem comprar as peças do computador, se vocês um dia forem comprar, vocês vão comprar o processador e vão ter que ver qual é o socket do processador e comprar uma placa-mãe compatível, tá?
sempre olhem e pesquisem antes de fazer compras. Eu vou estar mostrando para vocês agora uma placa de vídeo, que é uma VGA, tá? Placa de vídeo, tá? VGA é a conexão que tem nela. Isso é uma placa de vídeo, tá? Normalmente os computadores, eles já vão ter uma placa de vídeo integrada no processador, tá? Então, você não precisa de uma placa de vídeo para receber o vídeo na sua tela, tá? Mas uma placa de vídeo, ela é uma placa dedicada a processamento de imagem, tá? Uh, e se você quiser jogar algum jogo, você tendo uma placa de vídeo, você vai ter um desempenho muito melhor, porque é uma placa 100% voltada para isso. Ela vai ter chips de processamento de imagens, vai ter uma memória na placa de vídeo dedicada para processamento de imagem, e ela vai fazer esse trabalho muito mais efetivamente do que a placa que está no processador, tá? Que é a placa onboard do mesmo. Mesmo esquema, vai ter memórias aqui dentro, vai ter um chipset aqui para processamento, só que em vez de fazer o processamento de tudo, né, ela vai fazer só dedicado à imagem. Então tudo que vai vir para o seu vídeo vai passar por ela, tá? O processador pega o processo do vídeo, manda para ela, ela faz o processamento e manda para sua tela, tá? Basicamente assim. As placas de vídeo têm conexões normalmente HDMI, que é o mais comum, tá? Que são assim. É o mesmo que vocês têm nas televisões hoje em dia, tá? Isso é uma entrada HDMI. Normalmente é a mais comum para ter nas placas de vídeo, tá? Hoje em dia existe uma conexão chamada DisplayPort, tá? DisplayPort, ela é um pouquinho diferente do HDMI. Ela é um acima, tá? Que é uma conexão nova. Não muitos monitores, não muitos computadores têm isso, tá? Se você pegar uma placa de vídeo mais nova, vai ter essa conexão DisplayPort. Existem muitos adaptadores, por exemplo, eu tenho minha placa de vídeo tem uma entrada HDMI só. E daí a outra entrada é uma DisplayPort. Daí eu tive que comprar um adaptador desses aqui. Aí eu engato, no caso isso aqui é DisplayPort no meu, tá? Eu engato o DisplayPort, engato o cabo HDMI aqui e ele adapta a imagem para o meu monitor, tá? É uma das formas assim de conectar, fazer essa conexão. E a mais antiga, que é a mais comum, é a VGA. Vocês já devem ter visto em muitos lugares essa entrada, tá? E essa entrada tem normalmente na própria placa-mãe para poder engatar o, o vídeo, né? Para passar para o monitor, tá? E seriam essas as principais conexões assim para o vídeo, tá? Eu vou estar mostrando para vocês o que é uma fonte de alimentação. Também, que é onde é engatado o cabo de força do computador, basicamente. A fonte ela vai distribuir energia para as peças, tá? Então, basicamente, você vai definir a voltagem da fonte, né? Se ela não for bivolt. Se ela for bivolt, ela não vai ter essa opção aqui. Você vai conectar o cabo de força aqui, conectar ele na tomada, né? E essa fonte tem vários cabos que saem dela, que são conectados no aqui, ó, esses cabos aqui, eles são conectados na placa-mãe, na placa de vídeo, e eles fazem a alimentação, tá? Então ela é basicamente a distribuição de energia. É muito importante ter uma fonte com uma qualidade boa, para não danificar as peças do computador com o tempo, tá? Então eu sempre recomendo pegar uma de 450 watts ou mais. Vocês vão ter um computador normal, assim, que não demanda muita energia, né? Se vocês tiverem peças, uma placa de vídeo muito forte ou um processador muito bom, às vezes é bom ter uma folga, né? Para se der algum tipo de oscilação não danificar o computador de vocês, tá? Mas basicamente é a peça que faz a distribuição de energia, tá? Do computador. Essa é a fonte, tá? Eu vou entrar um pouquinho no detalhe das conexões e dos periféricos, tá? Eu vou usar um pouco esse guia aqui, porque aqui tem as conexões e os periféricos. Tá? Hoje em dia, a maioria dos teclados e mouses que a gente utiliza, eles são USB. Tá? É muito usado atualmente, USB. Existem diferentes tipos de USB. Tá? O mais comum é o USB 2.0, que é o USB branco. Tá? Existe o USB 3.0, que é se tem um USB que é azulzinho,
a cor do plástico dele, que eu vou até colocar aqui, ó, USB 3.0, tá? Se for azulzinho assim, é porque o USB é 3.0, significa que ele tem uma taxa de transferência mais rápida do que um USB 2.0, tá? Uh, existe o USB-C, tá? O USB-C é cada vez mais popular, que todos os smartphones, a maioria deles tem esse USB-C, que é essa entradinha aqui, redondinha, que é para transferência de dados. Ele tem a mesma velocidade do USB 3.0, só que ele é menor, mais compacto e compatível com celulares também, tá? Alguns computadores no próprio gabinete, tá? Que o gabinete é onde vão as peças do computador dentro, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Gabinete basicamente é onde vai tudo dentro, tá? Esse gabinete tem algumas conexões, tá? Alguns gabinetes já vêm com uma conexão de USB-C, que hoje em dia está cada vez mais popular, tá? VGA, eu já entrei em detalhes sobre isso, que é para utilizar monitores, né, para conectar nos monitores. HDMI também. DisplayPort, que não está aqui, eu também citei, porque é algo que está ficando cada vez mais proeminente hoje em dia. Isso aqui é o cabo de alimentação que vai engatado na fonte, que faz a conexão da energia. Tá? Isso aqui é um cabo de rede que vai conectado na porta de rede do computador, tá? Que eu vou mostrar aqui, porta de rede. Aqui, ó. Os modems tem, tá? Mas no computador vai ter uma porta de rede. Ó. Aqui tem um notebook, por exemplo, ou aqui mesmo. Nessa conexão aqui vai a porta de rede. Um desses cabos é conectado no computador ou no notebook, tá? E outro cabo desses é conectado no modem de internet para ter acesso à internet, daí, tá? E aqui são as entradas e saídas P2, que são as entradas para som, tá? O rosa é para microfone, tá? E o verde é pro som, tá? O azul eu pessoalmente nunca usei, tá? Eu não sei para que serve, tá? Mas algumas placas têm uma conexão laranja também que é para áudio ótico, tá? Que é para quem tem sistema de som, etc. Então normalmente o que vocês vão utilizar é o verde para som e o rosa para o microfone, tá? Também existem muitos microfones e headsets, ou fones, no caso, ou caixas de som que são via USB, tá? Hoje em dia, que o USB é muito comum. E esses aqui são os principais tipos de conexões que tem no computador, tá? Os periféricos. Eu vou estar entrando um pouquinho na questão do software, que são os programas que rodam no computador, tá? Existem basicamente dois tipos de software, tá? Os sistemas operacionais, que são basicamente os sistemas em que o seu computador está rodando, tá? Existem três que são os mais populares, que é o Windows, o Linux e o Mac, tá? O Windows o Windows e o Mac, eles têm um código fechado, tá? Que o código não está disponível para o público, então a gente não tem como desenvolver em cima dele ou pegar o código dele e fazer modificações, tá? Desenvolvedores não têm como fazer isso. E são os mais populares, assim. O Windows é utilizado nessa apostila aqui que é de 2020, tá? Ele era utilizado em 88% dos computadores, tá? Nessa época, a versão mais recente do Windows era o Windows 10 e hoje em dia é o Windows 11, tá? Então pode ser que esse número aumentou até ou tá mais ou menos assim ainda, tá? O sistema operacional é onde está rodando o seu sistema, tá? O seu computador. Sem o sistema operacional, as suas peças não vão funcionar assim, tipo, não vai ter como acessar o navegador, fazer uma pesquisa, por exemplo, tá? Ele precisa de um sistema operacional para poder instalar outros aplicativos, outros softwares, tá? E esses aplicativos que são instalados são os aplicativos e programas, tá? Como vocês já viram aqui, o navegador aqui, o Microsoft Edge, ele é um programa. O explorador de arquivos é um programa que já vem instalado com Windows. Aqui eu tenho o Spotify, que é um programa que eu instalei manualmente. Esse OBS aqui é o que eu estou utilizando para gravar a videoaula. Tá? O Word é onde eu uso para editar arquivos de texto. São programas que eu instalo. Tá? Então todos os programas que são instalados, tá? Eles são
softwares que são diferentes do sistema operacional, porque o sistema operacional ele basicamente é um código que faz o computador funcionar de uma forma mais visual, tá? E mais fácil para o usuário. O Linux é muito utilizado para desenvolvedores justamente por ter um código aberto, tá? Então, o Linux tem limitações, tem aplicativos que não são desenvolvidos para ele, não funcionam 100% nele, então é algo que mais voltado para quem trabalha com isso, né, que é desenvolvedor, etc. E o Mac é o sistema da Apple, né, que são sistemas mais o Mac OS ele é muito rápido porque ele tem um código muito bem feito, né? E bem otimizado. Ele não tem muitos recursos assim adicionais que vão estar uh, consumindo sua CPU ou sua memória. O Windows às vezes ele deixa a desejar nisso, mas como o Windows é um sistema mais barato e mais flexível, tá? Porque todos os programas praticamente são desenvolvidos para Windows, tá? Então, é um sistema, sem sombra de dúvidas, mais popular, tá? Aqui tem algumas informações extras sobre o software, explicando tá, o que, que é o que. Aqui estão aplicativos, né, que são instalados nos programas. Tem os aplicativos da Office, Google, Office 365. Se vocês clicarem aqui, tem hiperlink para vocês acessarem tá, os aplicativos que estão sugeridos aqui também. Uh, Como eu disse já anteriormente, sempre deem uma olhada no material de apoio aqui da apostila. E aqui tem até alguns programas básicos, né? O leitor de PDF, tá? Antigamente era muito utilizado o Adobe Reader. Hoje em dia não é necessário mais tanto, porque o próprio Edge ele já tem um leitor de PDF muito, muito bom, tá? Inclusive esse arquivo aqui dessa apostila é um PDF e eu estou vendo ela no Edge. Eu tenho como desenhar, eu tenho como assinar, eu tenho como apagar, tenho como colocar texto, tenho como fazer edição aqui e muitas vezes no Adobe Reader a edição é bloqueada, tá? Atrás de uma versão paga dele, tá? Compactador e descompactador de arquivos, isso é muito bom, tá? O WinRAR, WinZip ou 7-zip são os mais comuns, tá? Por exemplo, eu até devo ter aqui um arquivo que está compactado. Ó, aqui, ó, esse arquivo aqui, ó, ele tá com esse desenho do WinRAR. Eu tenho o WinRAR instalado, tá? Então, esse arquivo, se eu abrir, ele vai estar zipado, tá? E daí aqui, dentro desse zip, ó, eu vou mostrar para vocês, ó, vai ter aqui um arquivo que eu baixei, tá? Tem uma DLL, tem uns arquivos de tradução para um jogo que eu joguei. Isso aqui é um mod de um jogo, tá? Normalmente ele vai estar compactado para ele ocupar menos espaço, tá? Ele faz uma compressão desse arquivo para não ocupar tanto espaço, compacta e daí postam na internet. Aí a gente tem que baixar e para abrir esse tipo de arquivo a gente precisa de um desses programas aqui citados, tá? Como o WinZip, o WinRAR ou o 7-zip, tá? Existem outros também, mas não são tão populares, tá? E algo muito importante de ter no computador, principalmente para quem não está tão habituado a utilizar o computador, são softwares antivírus, tá? Os mais conhecidos são o AVG, o Avast, tá? O Macfare, e o Windows tem o seu próprio antivírus, que já está instalado nas versões do sistema operacional, que é o Windows Defender, tá? Ele não é um antivírus mais completo, tá? Mas ele é muito bom também. E eu, pessoalmente, utilizei muito o AVG, tá? O AVG, no caso, comprou a Avast, então ele tem um banco de dados muito, muito bom, muito seguro, e eles têm uma versão gratuita que não é tão invasiva, tá? Claro, eles têm as versões pagas também, mas se vocês instalarem a versão gratuita, vocês já vão estar bem protegidos, tá? E os navegadores de internet que já foram abordados ali nos outros vídeos, tá? Aqui, nesse material de apoio, vai ter mais algumas informações sobre o Windows, tá? A questão da área de trabalho que eu comentei, barra de tarefa, vai estar tudo aqui. Então deem uma olhadinha, tá? E no mais, para a aula de hoje, tá? Seria isso. Eu abordei bastante coisa aqui. É uma aula extra, sim, porque
são coisas que às vezes as pessoas não precisam saber, né? Mas é sempre bom ter um conhecimento básico do que serve para o quê. Até se um dia o computador de vocês der problema, vocês podem até fazer uma solução de problemas baseado no que vocês viram aqui, entenderam que o processador se comunica com a memória, que está conectado, os dois estão conectados na placa-mãe, tudo que é gráfico, tudo que é vídeo vai para a placa de vídeo. Quando eu tenho uma placa de vídeo, quando eu não tenho placa de vídeo, é o processador que faz esse processamento de imagens e joga para o monitor, né? Se tem uma placa de vídeo, tem que conectar a saída para o monitor na placa de vídeo. Se não tem, conecta na placa-mãe, que ela é quem faz a ponte, tá? Uh, Aí tem os tipos de conexões e periféricos ali que eu comentei, né? Vocês já conhecem o mouse e teclado. Na apostila ali tem as funções e as teclas do teclado para vocês estarem dando uma olhada, funções do mouse também, tá? Eu não entrei muito em detalhe nisso por aqui porque se vocês já estão usando computadores, vocês já devem estar usando um mouse e um teclado, tá? Então, uh, vocês podem dar uma olhadinha no material da apostila ali, no material de apoio dos vídeos. Eu expliquei também o software, tá? Que tem dois tipos de software basicamente, que um é um sistema operacional, que é o sistema que faz a base para a instalação de outros aplicativos, tá? Que faz as peças funcionarem e dá esse menu aqui visual, tá? Esse desktop aqui, essa área de trabalho é por causa do sistema operacional. Se não tivesse um sistema operacional instalado, ia ser basicamente um prompt e eu teria que dar comandos para comunicar as peças do computador, assim, digamos assim. Então, tipo, é o que deixa mais fácil a navegação no computador. Aplicativos e programas normais, né, que são os aplicativos que se instala e baixa, que eu já comentei em aulas anteriores, tá? Os programas importantes ali, que é antivírus, na questão de planilha, documentos, que eu já abordei em outras aulas também, e um extrator de arquivos ali, né, que é o WinRAR ou 7-zip e assim por diante. E eu agradeço a todo mundo que assistiu até agora, tá? Essa aula aqui foi uma aula que ficou bem longa, tá? Bem cansativa. Peço até desculpas pelo tamanho dela, tá? A minha ideia era fazer algo um pouco mais compacto, mas como no material de apoio ali na apostila já está muito completinho, muito bem resumido, eu entrei muito mais em detalhe e expliquei de uma forma mais figurada para vocês entenderem um pouco melhor, tá? Seria isso para a última aula. Se vocês tiverem qualquer dúvida ou se quiserem que eu grave alguma aula sobre algum tópico específico, por favor, deixem um comentário aí. Uh, e no mais, era isso. Muito obrigado a todos.